plenário do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, dá uma lição no Senado da República. E dá uma lição à medida em que legisla em razão da omissão do Senado da República, que poderia e, aliás, deveria decidir e deliberar sobre uma pauta do absoluto interesse da sociedade brasileira. Mas não decide, não delibera e não tem capacidade de priorizar essa escala de importância. Como o Congresso brasileiro e o Senado não decidem, o Supremo Tribunal Federal, se valendo da provocação, porque o Supremo só se manifesta, a nossa mais alta corte, quando ela é provocada. E, tendo sido provocado, ela se manifesta. Em mais um debate acalorado, em mais um debate muito polêmico, por decisão apertada, com o voto, inclusive, da presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, decidiu o Supremo Tribunal Federal pelo cumprimento imediato das penas aplicadas aos condenados em segunda instância pela Justiça brasileira, colocando por terra essa percepção de impunidade que campeia em nosso Brasil, em nosso país, em razão da indústria de recursos. Foi uma decisão, pelo menos a meu juízo, histórica, justa, aguardada seguramente por boa parte da população brasileira. Os ministros de nossa Corte Constitucional encerraram ali um debate apaixonado que travavam por longo tempo, basicamente em torno da presunção da inocência, que em nosso país ela tem uma dimensão elástica como em nenhum outro país do mundo. Esse é o conceito segundo o qual a prisão só ocorreria quando estivessem esgotadas todas as possibilidades infinitas de recursos em nossa justiça, mesmo considerando o chamado duplo grau de jurisdição. No Brasil, o que se pratica é muito mais do que duplo grau de jurisdição. Ao permitir a prisão de condenados em segunda instância, o Supremo consagrou a tese de que o direito penal deve ser efetivo para proteger a sociedade e seus direitos fundamentais, como a vida, a integridade física e o patrimônio, além de resguardar, evidentemente, a moralidade no exercício da atividade pública e administrativa. Mais do que isso, a Suprema Corte deu uma resposta contra, como disse aqui e reafirmo agora, o sentimento de impunidade em nosso país, como se a lei só valesse para os poderosos, ao contrário, como se a lei só valesse para os mais pobres, para os desprotegidos, para aqueles que não conseguem amealhar recursos para fazer suas defesas, enquanto a impunidade para ricos e poderosos fica efetivamente sem alcançar o seu resultado, ou seja, a efetividade da justiça. Após o julgamento coletivo por um tribunal de júri em segundo grau, não há mais espaço para produção de provas ou mesmo revisão de mérito. São tratadas apenas questões formais do processo ou eventual agressão à nossa Constituição. Quase sempre, esses recursos acabam se revelando instrumentos protelatórios em que deveriam ser exceção, mas viraram regra em função das estratégias que se estabelece. A partir daí, encena outros valores e princípios também abrigados na nossa Constituição Federal, como o da efetividade do julgamento. A sociedade precisa ter a certeza de que a justiça atuará com rapidez e eficiência para defendê-la, independente da sua condição econômica, da sua condição social, política e assim por diante, consagrando aquele princípio básico e fundamental que a lei deve valer para todos e não para poucos.
Apesar de considerar de enorme valia esse posicionamento do Supremo, volto a defender a importância de que o Senado da República também decida sobre esse tema, visto que o Supremo Tribunal Federal ainda pode revisitar ou revisar essa decisão se alguma provocação no futuro houver. Além disso, não estamos aqui falando de um assunto qualquer. É algo que tem grande impacto na sociedade e merece uma resposta sólida do legislador para que não paire mais qualquer tipo de dúvida e incerteza sobre o posicionamento do Senado. O Senado poderia, e muito mais do que poderia, o Senado já deveria ter decidido sobre essa questão, ou seja, a efetividade da prisão em segunda instância, se tivéssemos tido a capacidade e a vontade política de enfrentarmos aqui no plenário do Senado a proposta de emenda constitucional, senador José Aníbal, número 15, de 2011, que continua perdida, andando de lado, de forma lateral, pelos escaninhos da burocracia parlamentar aqui no Senado da República. Eu ouço Vossa Excelência adiante com muita honra e com muito prazer. A PEC número 15 de 2011, mais conhecida como a PEC dos recursos, que foi por mim apresentada em 2011 e que foi também relatada e aperfeiçoada pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, que está na pauta, na mesa do Senado desde 2013, aguardando prioridade para que o plenário do Senado possa se posicionar em relação a esse tema. Ou seja, o Senado não se posiciona, o Supremo Tribunal Federal provocado se posiciona, efetivamente impondo uma desmoralização ao Senado da República pela inércia, pela omissão e pela covardia de não enfrentar um tema tão relevante como esse, numa quadra tão delicada para a sociedade brasileira. Ouço com prazer o senador Lindenberg. Não, senador Ricardo Ferraz, só para dar uma contribuição, eu tenho uma preocupação muito grande. Você sabe que está aqui o Rui Barbosa, que dizia que a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário, porque ninguém pode recorrer contra ela. O senhor falou muito bem de uma PEC de 2011. Eu me lembro de uma campanha do então ministro Peluso, presidente do Supremo Tribunal Federal, que discutiu justamente a apresentação de uma PEC. E aquela PEC foi apresentada por quê? Porque o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Não é, isso está na Constituição. Então, não é a omissão do Senado. O Senado podia ter colocado para votar ou não, mas tem uma norma constitucional. O fato é que os ministros do Supremo desconsideraram essa norma constitucional e adentraram uma atribuição legislativa. Aqui não é omissão. Aqui tem uma norma constitucional muito clara. Mas não é só isso. E quero fazer esse debate, quero aqui discutir na frente do presidente do Senado, Renan Calheiros. Mais importante mais grave do que aquela prisão autorizada por um juiz de primeira instância dos policiais legislativos foi o que aconteceu na semana passada em 2 episódios. O Supremo também, adentrando em atribuições legislativas do Congresso Nacional, decidiu sobre desaposentação. O que é desaposentação? Uma pessoa está aposentada, volta a trabalhar e volta a contribuir pagando o INSS. Essas pessoas podem requerer o quê? Aquela contribuição paga depois seja incorporada na sua aposentadoria. Eles decidiram, mais grave, na quinta-feira, decidiram que é dever, não é que é poder, é dever do poder público, quando existe greve de servidores públicos, cortar o salário. Não é greve ilegal, porque tem situações que a greve é considerada ilegal e manda cortar. Mais grave ainda, está marcado para o dia 9, no Supremo Tribunal Federal, uma decisão que pode abrir terceirização para tudo. Você sabe que tem um projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, quando Eduardo Cunha era presidente, conduzido de mão de ferro por Eduardo Cunha, que chegou aqui no Senado e nós decidimos que não ia tramitar dessa forma. O relator é o senador Paulo Paim. Então, só não vê quem não quer, que tem um gigantismo do Poder Judiciário nesse sentido,
né, ultrapassando suas atribuições, adentrando em atribuições legislativas do Congresso Nacional. Então, eu quero aqui, com todo respeito a Vossa Excelência, registrar isso. Essa é uma preocupação que eu acho que nós temos que enfrentar. Essa Casa tem que preservar as suas atribuições constitucionais. Então, eu fiz questão, com o máximo de respeito a Vossa Excelência, fazer esse aparte para dar essa contribuição. No tema que Vossa Excelência abordou, eu volto a dizer, aqui está presente em nossa Constituição. Se o Congresso não deliberar, vale o quê? O que está presente na nossa Constituição. Então, não dá para caracterizar como omissão do Congresso Nacional. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, mas manifesto a minha frontal divergência da posição de Vossa Excelência. O mesmo Rui Barbosa, que Vossa Excelência citou, patrono desta Casa, afirma que justiça que tarda não é senão uma injustiça efetiva. E a justiça no Brasil, em função da postergação e da falta de efetividade, ela gera uma percepção de impunidade que nós não encontramos em lugar nenhum do mundo. Ou seja, isso que Vossa Excelência fala, da chamada presunção da inocência, essa é a questão que estamos aqui discutindo, em nenhum lugar do mundo tem o grau de elasticidade que tem aqui no Brasil. Países civilizados, diversos europeus, a América do Norte trabalha com duplo grau. Aqui não. Aqui nós trabalhamos com uma avaliação absolutamente extensa. Até porque, depois do julgamento em segundo grau, julgamento coletivo, não julgamento monocrático, o julgamento monocrático ele se dá em segundo grau. Aí você pode apresentar um recurso no segundo grau, e aí você ali tem um julgamento coletivo, no caso do segundo grau, um Tribunal de Justiça. Não caberá novas provas. Portanto, o que se percebe no Brasil é a utilização das alternativas, das chamadas chicanas judiciárias, legais, vácuos legais, para que você possa postergar ad eterno a efetividade da lei. E nós estamos falando da efetividade até porque você sabe que para os pobres, desvalidos, desprotegidos, esses não chegam aos tribunais superiores, porque esses são condenados em primeiro grau, quando no máximo em segundo grau. A justiça em terceiro grau serve para proteger os poderosos. Essa aqui é a verdade. Você não vê, você não assiste no dia a dia um delito praticado por um cidadão pobre, sabe, desvalido, desprotegido, dificilmente chega aqui no terceiro grau. Isso fica lá no primeiro grau, porque a percepção geral é que a lei só vale para os pobres. E nós precisamos eliminar de uma vez por todas com tudo isso. Por que eu cito aqui, senador, a omissão do Senado? Porque este tema já deveria ter sido enfrentado pelo plenário do Senado. A conclusão e o resultado desse debate e da deliberação é uma outra questão. Mas o Senado não deveria e não poderia perpetuar um debate como esse, sem deixar de priorizar esse tema na pauta. Quando eu apresentei essa proposta, ainda em 2011, eu fiz, inclusive, por inspiração do ministro Peluso, até porque esse tema foi parte de diversos pactos federativos. E esse processo tramitou na Comissão de Justiça, mereceu, como eu disse e reafirmo, o parecer do eminente senador Aloysio Nunes Ferreira e está na mesa para ser votado desde 2015. Portanto, o prazo, desde 2013, prazo para além de suficiente para que o Senado delibere. Como o Senado não delibera, o Supremo Tribunal Federal é provocado e aí decide. E nós aqui ficamos pagando um tremendo de um mico por ausência exatamente de fazer enfrentamento desses temas que são polêmicos, eu reconheço. Mas Vossa Excelência nós estamos aqui para exercer o contraditório. Mas Vossa Excelência concorda que aqui não havia uma lacuna jurídica. Então não dá para falar propriamente em omissão. Ou seja, não houve a mudança da norma jurídica. Eu entendo e sei que Vossa Excelência foi o autor da PEC, eu acho que a PEC era o caminho natural. Agora, essa é uma decisão do Congresso. Porque a omissão, a gente fala quando tem uma lacuna jurídica, que o Congresso teria que legislar. Não é o caso.
mas, com todo respeito a Vossa Excelência, agradeço. A omissão que eu me refiro é a falta de vontade política e determinação de política de fazer o enfrentamento de temas como esse. Por evidente, são temas que contrariam poderosos interesses, porque é sabido que em nosso país a justiça ela é muito efetiva para os pobres, mas ela não é efetiva para aqueles que dominam e detêm o poder. E acho que o Senado deveria se posicionar com relação a isso, até para tornar claro de que no Brasil esse sentimento dessa infinidade de recursos se transformou numa estratégia clara e efetiva de postergação da justiça para todos. Portanto, senhor presidente, eu quero saudar aqui de maneira efusiva a decisão do Supremo Tribunal Federal. A meu juízo, foi uma decisão acertada. A meu juízo, provocado, o Supremo definiu com exatidão a questão relacionada à presunção da inocência, e acho que isso nos nivela com países civilizados que trabalha a presunção da inocência, mas não trabalha a presunção da inocência como se ela fosse ad eterno, como se ela fosse finito, como se ela não tivesse limite. Portanto, quero crer que, a partir de agora, o papel do Senado é, sim, da mesa diretora, do presidente do Senado Federal, pautar esse projeto para que nós possamos fazer um debate aqui sobre esse tema. E não postergar ad eterno, e o Senado, não enfrentando esse tema, está sim se omitindo diante de uma realidade que, a meu juízo, é reclamada pelos brasileiros que desejam uma justiça justa, mas uma justiça célere, para que possamos colocar limite e um ponto final nessa impunidade que está efetivamente graçando diante de todos. Muito obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores senadores.